óculos. E tem mais, comprando um óculos na Telesom, você ganha 1 ano de pilhas grátis. Venha para a Telesom. Curitiba, 41 3322 9797. Sobe para 5 o número de mortes que podem ter relação com cerveja Belo Horizontina. Brasil declara emergência em relação ao coronavírus para poder repatriar cidadãos na China. Em desdobramento da Lava Jato, Polícia Federal prende promotor suspeito de receber mesada para ajudar empresas de ônibus no Rio de Janeiro. E em protesto contra demissões, petroleiros entram no 3º dia de greve. E no esporte tem polêmica envolvendo Neymar e as informações do jogo da seleção brasileira Sub-23, valendo vaga para as Olimpíadas. Esses e outros destaques a partir de agora no Mundial News. Olá, boa noite para você. As férias estão chegando ao fim. A maioria das escolas brasileiras retoma o ano letivo agora nesta primeira semana de fevereiro. Materiais escolares e uniformes em ordem. O retorno da criança ao ambiente escolar acaba sendo uma preocupação para muitos pais. A família pode contribuir bastante para que a transição entre férias e retorno à escola seja tranquila. A rotina pode ser retomada aos poucos, para não causar tanto impacto na criança. Seria interessante se essa criança, durante o período de férias, tivesse meia hora, 1 hora para ler um livro, para fazer alguma atividade que seja cultural, que ajude ela a desenvolver a sua leitura. Eu acho que isso seria uma coisa interessante e que, quando ela voltar à escola, ela não vai ter dificuldade já nesse sentido de mostrar desempenho e tudo, inclusive de evoluir mais culturalmente. A família da Marina tomou algumas precauções para ajudar a garotinha a iniciar o 3º ano sem grandes dificuldades. Durante as férias a gente deixa um pouquinho brincar até mais tarde, toma um banho mais tarde, né? Mas agora, uns 15 dias antes, está entrando na rotina novamente. Tanto que eu já está acordado desde as 7 horas. Na casa da Thaís, a mudança também está acontecendo. A dinâmica de aprendizado dos filhos é um pouco diferente, já que ela adotou a educação domiciliar. Ainda assim, aos poucos, os pequenos vão se adaptando ao fim das férias. Agora, no volta às aulas, a gente vai se adaptando de novo aos horários, dormir um pouco mais cedo para acordar um pouco mais cedo, respeitar os horários de alimentação, rotina, para realmente eles terem esse momento de desenvolvimento mais saudável, mais tranquilo, né? O diálogo com os filhos contribui para que eles se sintam acolhidos na volta às aulas. Quando os pais conversam sobre possíveis dificuldades no ambiente escolar, fica mais claro para a criança que ela tem suporte para lidar com os desafios. Quando pensamos em bebês, a dificuldade está em estabelecer laços afetivos com professores e funcionários de escola. A orientação é ter paciência com o período de adaptação. Mas uma criança de meses que está indo para a escola, ela não tem a menor noção de que ela vai para a escola. Quem está mais ansioso e preocupado são os familiares do que ela, que não tem a menor noção. No fim das contas, voltar para a escola também é momento de diversão. A rotina das famílias vai sendo retomada. E aí é só aproveitar para aprender bastante em mais um ano letivo. Você está ansiosa para ir para a escola? Sim. Por quê? Porque lá tenho bastantes amigos e minha professora vai ser bem legal. Você está ansiosa para ir para a escola? Por quê? Porque ela é muito legal.
Boas dicas, então, para os pais neste início de ano letivo. E mudando de assunto, a Polícia Civil confirmou na manhã desta segunda-feira que morreu mais uma pessoa internada por suspeita de intoxicação após o consumo da cerveja Belo Horizontina, em Minas Gerais. Agora, são 5 os casos investigados. Em um deles, já foi confirmada a presença da substância tóxica. A Secretaria de Estado de Saúde de Minas informou que subiu para 30 o número de casos suspeitos de intoxicação. Desses, 22 casos foram registrados em Belo Horizonte e os demais casos em cidades da região. E falando agora de coronavírus, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou nesta segunda-feira que o Brasil, mesmo sem casos confirmados de infectados com coronavírus, vai reconhecer estado de emergência em saúde pública. Segundo o ministro, a medida tem fins administrativos, como, por exemplo, viabilizar a repatriação de brasileiros que estão em Wuhan, cidade chinesa onde o surto de coronavírus teve origem. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem 16 casos suspeitos, mas nenhum confirmado. Metade dos pacientes está em São Paulo. Mandetta falou com a imprensa após participar de uma reunião com outros ministros no Palácio do Planalto para discutir a volta dos brasileiros que estão na cidade chinesa. O governo decidiu no último fim de semana organizar uma operação para a repatriação. Ao desembarcarem, os brasileiros vindos da China devem permanecer isolados por pelo menos 40 dias. Ainda durante o pronunciamento desta segunda-feira, o ministro e demais autoridades alertaram para o surgimento de fake news que estão sendo espalhadas pela internet sobre o assunto. A maioria das pessoas com suspeita de infecção pelo coronavírus passou pela China, segundo o Ministério da Saúde. Os casos descartados se confirmaram como de influenza A e B. Serão comprados pelo governo em caráter emergencial insumos e material de apoio para os profissionais de saúde. O Ministério da Saúde fez um alerta sobre as fake news que estão circulando na internet e divulgou um canal para a população se informar, além de um número para mensagens de WhatsApp. São mais de 300 mensagens por dia com notícias falsas sobre o coronavírus. Tem uma série de informações que têm saído, algumas inclusive relacionando ao próprio Ministério da Saúde, que são falsas, totalmente falsas, e a gente quer deixar isso muito claro. As atualizações dos casos serão publicadas a partir de agora numa plataforma na internet com dados do Brasil e do mundo. O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, falaram sobre as ações que estão sendo tomadas pelo governo. Cada estado e cada capital e cada município tem o seu plano de contingência. Não é a primeira vez, nós já passamos por SARS em 2002, passamos por H1N1 em 2009, passamos por MERS em 2014. Está todo mundo envolvido e preocupado em dar uma pronta resposta, né, para a população. Mesmo que tivermos algum problema, a gente vai anunciar o problema. Nada será escondido de vocês. Reforçando, para saber se alguma informação sobre o coronavírus é verdadeira ou falsa, basta então acessar o site sobre fake news do Ministério da Saúde, saude.gov.br/fake news, ou então entrar em contato pelo WhatsApp 61 99289 4640. E mais um início de semana em que o coronavírus é destaque também em nosso Giro Mundial. De acordo com a Comissão Nacional de Saúde, o número de pessoas infectadas pelo coronavírus passou de 17 mil na China e já causou 362 mortes. Até agora, 24 países confirmaram casos da doença em 4 continentes diferentes. Na China, médicos fizeram uma cesárea de emergência para conseguir tratar uma mulher diagnosticada com HPV. Ainda no país, o hospital construído em 10 dias recebeu hoje os primeiros pacientes. O lugar possui 1.000 leitos para tratar as vítimas do coronavírus. Combates entre soldados turcos e o exército sírio deixaram 17 pessoas mortas no nordeste sírio hoje. Esse foi o combate mais sério entre os países desde a intervenção da Turquia no conflito sírio em 2016.
Os confrontos começaram quando a Turquia informou que seus soldados foram atingidos pela artilharia síria e respondeu então à investida. Os confrontos diretos entre a Turquia, que apoia os rebeldes sírios, e as forças do regime sírio foram raros desde o início da guerra em 2011. O Estado Islâmico reivindicou o ataque com faca que deixou 3 feridos em Streatham, na região sul de Londres. O agressor, que já estava sendo observado pela polícia, foi baleado e morto pela guarda. O comunicado afirma que o criminoso realizou o ataque em resposta aos apelos para avisar cidadãos dos países da coalizão internacional anti-jihadistas. Fechando o giro mundial, pesquisadores e astrônomos amadores da Finlândia descobriram uma nova forma de aurora boreal. O fenômeno, caracterizado por ondas de luz verde no céu, acontece quando partículas elétricas emitidas pelo Sol entram na atmosfera da Terra e colidem com gases como oxigênio e nitrogênio. A aurora polar pode ser vista nos polos magnéticos dos hemisférios norte e sul. Agora, 7h11 pelo horário de Brasília. O Mundial News vai a um breve intervalo e logo após você vai ver que petroleiros de todo o país entram no 3º dia de greve contra as demissões no Paraná. Já já. Olá, povo de Deus! Eu quero falar com você que não tem tido um sono reparador, que acorda cansado, indisposto. Eu quero que você preste muita atenção agora, porque eu vou falar sobre os colchões da Sonoquality, que é sono de qualidade. É um colchão tecnológico que trabalha por você durante toda a noite de sono. Então imagina que você está dormindo e está sendo tratado. É o único colchão tecnológico que possui 20 tipos de massagens e 9 tratamentos de saúde. Ele vem com esse controle maravilhoso que tem até despertador. Agora você imagina você acordar com uma massagem relaxante. Nada daquele barulho do celular. Você vai acordar sendo massageado. E essa mesma massagem vai te induzir ao sono profundo, que é o sono reparador. Porque é muito diferente. Dormir, a gente dorme em qualquer lugar. Agora, repousar, a gente precisa de um colchão de qualidade. Sem contar que o colchão é o móvel mais importante da nossa casa, porque a gente passa 1/3 dormindo. Então, é muito tempo. Sabe o que você vai fazer? Vai ligar agora no telefone que está aqui na sua tela. Você não paga a ligação, não paga o frete e não paga para receber aí na sua casa um especialista que vai te dar dicas para que você tenha um sono reparador. O melhor de tudo isso é que eu falo tantos tratamentos, falo de massagem, você deve pensar, meu Deus, mas esse colchão é caro? Não, porque ele sai direto da fábrica aí para sua casa. Não tem intermediário nem atravessador. Você vai adquirir um colchão tecnológico, mas vai pagar preço de colchão comum. Para você que é aposentado e recebe até um salário mínimo, é a sua chance de adquirir o que já era barato ainda mais barato. E digo mais, para as 100 primeiras pessoas que ligarem agora, terão uma condição especial no pagamento. Se você adquirir o colchão de casal, além de tudo isso que eu já falei, você vai ganhar 2 travesseiros tecnológicos. É o combo para dormir bem e acordar melhor ainda. Sonoquality, o colchão da saúde. A Polícia Federal prendeu nesta segunda-feira, em Copacabana, na zona sul do Rio, o promotor de justiça Flávio Bonaza de Assis. Segundo a polícia, Flávio foi preso na Operação Ponto Final, que é um desdobramento da Operação Lava Jato, e buscava desarticular a organização criminosa que atuava no setor de transportes urbanos do estado do Rio de Janeiro. O Ministério Público afirmou que Bonaza recebia R$60 mil de mesada de empresários de ônibus. Isso para agir dentro do Ministério Público, em benefício do setor, como arquivar processos, por exemplo. Bonaza foi um dos 5 denunciados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro em novembro. Na ocasião, a prisão do promotor foi pedida, mas não concedida. E a Polícia Civil cumpriu hoje 29 mandados de prisão e outros 29 de busca e apreensão em 8 cidades do Tocantins e também em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.
Os alvos foram membros de facção criminosa que teriam escrito cartas ameaçando juízes de Palmas. Uma das cartas chega a mencionar que um adolescente seria recrutado para assassinar um juiz da capital. No Tocantins, a operação aconteceu simultaneamente em 8 cidades. No Mato Grosso do Sul, um dos mandados de prisão foi cumprido no presídio masculino de Campo Grande. A Polícia Civil informou ainda que os membros da facção se organizavam como funcionários de uma grande empresa no Tocantins. Eles tinham diretorias espalhadas pelo interior do estado e até uma espécie de departamento de RH ativo. Tudo era comandado de dentro do presídio de Mato Grosso do Sul. E mudando de assunto, fevereiro começou com greve dos funcionários da Petrobras. A paralisação foi aprovada por 13 sindicatos de petroleiros contra o anúncio de demissões feito no Paraná. Os trabalhadores afirmam que o acordo coletivo de trabalho foi desrespeitado pela estatal. O terceiro dia de greve nacional dos petroleiros está com movimentação em todo o país. Os trabalhadores protestam contra o anúncio de demissão de 1.000 funcionários da fábrica de fertilizantes nitrogenados do Paraná, a Fafem Paraná. Os petroleiros alegam que o acordo coletivo de trabalho foi violado pela Petrobras. De acordo com a Federação Única dos Petroleiros, 7.000 funcionários estão participando da greve. O movimento, que iniciou na madrugada do dia 1º de fevereiro, já atinge 10 estados no país. Depois desse anúncio, todos os trabalhadores do Brasil se mobilizaram, e hoje estão todos em greve, discutindo essa questão da demissão em massa, que nós temos uma cláusula do acordo coletivo que proíbe essa demissão em massa. Então a gente tem uma cláusula no nosso acordo que diz que qualquer tipo de ação dessa por parte da empresa vai se dar em via negocial, e ela descumpriu isso, ela simplesmente avisou, comunicou. Segundo a estatal, a fábrica de fertilizantes vem apresentando prejuízos desde 2013. A Federação dos Petroleiros alega que, além dos 1.000 funcionários diretos e terceirizados, o fechamento da fábrica vai afetar uma cadeia de trabalho na região. Responde por 7% da produção de fertilizantes nitrogenados do país. Então atende aqui um estado do agronegócio, o Paraná, por assim dizer. Os funcionários da fábrica estão bastante preocupados. Muitos trabalham no local há mais de 10 anos e dependem do emprego para garantir o sustento da família. Não é fácil. Você doa a tua vida, a tua dedicação, e chega um determinado dia que uma decisão política, que a gente acredita que seja, inclusive, do fechamento de uma fábrica que atinge diretamente a todos os trabalhadores. No mesmo dia em que a greve foi deflagrada, foi registrado um vazamento de amônia na fábrica de fertilizantes nitrogenados. Para os grevistas, o vazamento pode ter ligação com a paralisação da caldeira, que foi determinada pela Petrobras. Funcionários foram expostos ao produto químico, que é corrosivo para a pele, olhos e pulmões. Com a queda da caldeira e os outros compressores estão com eficiência baixa, aí houve um aumento de pressão do tanque e uma abertura maior dessa válvula de alívio de amônia para a atmosfera. Em nota, a Petrobras disse que tomou as providências necessárias para garantir a continuidade da produção de petróleo e gás no país. A estatal também garantiu o abastecimento do mercado de derivados e as condições de segurança dos trabalhadores. Os grevistas afirmam que a paralisação é por tempo indeterminado, mas que ainda não podem prever se haverá mudança no preço do combustível. A Federação Única dos Petroleiros informou que subiu para 11 o número de estados que aderiram à paralisação. Atos e acampamentos estão sendo realizados em diversas unidades da Petrobras, incluindo a sede administrativa da empresa, que fica no Rio de Janeiro. E no próximo bloco vamos falar sobre as fortes chuvas que atingem diversos estados pelo Brasil. No Rio de Janeiro, uma idosa morreu arrastada pela enxurrada em Nova Iguaçu. Os detalhes daqui a pouquinho. Olá, povo de Deus! Eu quero falar com você que não tem tido um sono reparador, que acorda cansado, indisposto. Eu quero que você preste muita atenção agora, porque eu vou falar sobre os colchões da Sonoquality, que é sono de qualidade. É um colchão tecnológico
que trabalha por você durante toda a noite de sono. Então imagina que você está dormindo e está sendo tratado. É o único colchão tecnológico que possui 20 tipos de massagens e 9 tratamentos de saúde. Ele vem com esse controle maravilhoso que tem até despertador. Agora você imagina você acordar com uma massagem relaxante. Nada daquele barulho do celular. Você vai acordar sendo massageado. E essa mesma massagem vai te induzir ao sono profundo, que é o sono reparador. Porque é muito diferente. Dormir, a gente dorme em qualquer lugar. Agora, repousar, a gente precisa de um colchão de qualidade. Sem contar que o colchão é o móvel mais importante da nossa casa, porque a gente passa 1/3 dormindo. Então é muito tempo. Sabe o que você vai fazer? Vai ligar agora no telefone que está aqui na sua tela. Você não paga a ligação, não paga o frete e não paga para receber aí na sua casa um especialista que vai te dar dicas para que você tenha um sono reparador. O melhor de tudo isso é que eu falo tantos tratamentos, falo de massagem, você deve pensar, meu Deus, mas esse colchão é caro? Não, porque ele sai direto da fábrica aí para sua casa. Não tem intermediário nem atravessador. Você vai adquirir um colchão tecnológico, mas vai pagar preço de colchão comum. Para você que é aposentado e recebe até um salário mínimo, é a sua chance de adquirir o que já era barato ainda mais barato. E digo mais, para as 100 primeiras pessoas que ligarem agora, terão uma condição especial no pagamento. Se você adquirir o colchão de casal, além de tudo isso que eu já falei, você vai ganhar 2 travesseiros tecnológicos. É o combo para dormir bem e acordar melhor ainda. Sonoquality, o colchão da saúde. Uma mulher de 81 anos morreu ontem à noite após ser arrastada pela correnteza formada pela chuva forte que caiu em toda a região metropolitana do Rio de Janeiro. Um rio transbordou. O caso aconteceu no bairro Mangueira, em Nova Iguaçu. A senhora Sebastiana Pedreira da Silva chegou a ser levada para a unidade de pronto atendimento, mas já chegou morta. Outras 2 pessoas também foram levadas para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Uma criança de 10 anos teve escoriações pelo corpo e segue internada. A Prefeitura de Nova Iguaçu informou que registrou 15 ocorrências por causa do temporal e que está vistoriando os locais de onde foram feitos chamados. Na manhã desta segunda-feira, moradores da região ainda limpavam as casas e lembravam os momentos de terror que viveram por causa da forte chuva. E a Agência Nacional de Mineração estendeu para 10 de fevereiro o prazo para que as empresas que tenham barragens de mineração permaneçam em estado de alerta. O prazo já havia sido prorrogado uma vez devido à possibilidade de mais chuvas intensas na região metropolitana de Belo Horizonte e sudeste do estado nos próximos dias. A água do rio Paraupeba, contaminada há 1 ano pelo rejeito de minério despejado no rompimento da barragem de Brumadinho e ainda que está imprópria para uso, inundou casas e ruas de Juatuba. Isso durante as chuvas dos últimos dias. Os moradores temem o contato com materiais tóxicos. Eles reclamam de falta de orientação dos órgãos públicos de como lidar com essa lama. A Prefeitura de Juatuba admite a possibilidade de que a lama tenha metais pesados, mas diz que ainda fará testes para avaliar a presença e o nível de tóxicos com a ajuda da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Nesta terça-feira deve chover forte no país inteiro, com precipitação em grande parte do norte, centro-oeste e sudeste do país. Na parte da tarde, as chuvas devem atingir o Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Amanhã, as chuvas com temporais devem chegar também no leste do Mato Grosso do Sul, no Triângulo Mineiro e interior de São Paulo. As temperaturas mínimas chegam a 21 graus em Porto Alegre, 24 em Manaus e 26 em Cuiabá. A máxima em São Paulo é de 25 graus, 23 em Curitiba e 29 em Brasília. E depois do intervalo é hora de falar de esporte. Você vai ver a polêmica envolvendo Neymar neste final de semana.
Olá, povo de Deus! Eu quero falar com você que não tem tido um sono reparador, que acorda cansado, indisposto. Eu quero que você preste muita atenção agora, porque eu vou falar sobre os colchões da Sonoquality, que é sono de qualidade. É um colchão tecnológico que trabalha por você durante toda a noite de sono. Então imagina que você está dormindo e está sendo tratado. É o único colchão tecnológico que possui 20 tipos de massagens e 9 tratamentos de saúde. Ele vem com esse controle maravilhoso que tem até despertador. Agora você imagina você acordar com uma massagem relaxante. Nada daquele barulho do celular. Você vai acordar sendo massageado. E essa mesma massagem vai te induzir ao sono profundo, que é o sono reparador. Porque é muito diferente. Dormir, a gente dorme em qualquer lugar. Agora, repousar, a gente precisa de um colchão de qualidade. Sem contar que o colchão é o móvel mais importante da nossa casa, porque a gente passa 1/3 dormindo. Então, é muito tempo. Sabe o que você vai fazer? Vai ligar agora no telefone que está aqui na sua tela. Você não paga a ligação, não paga o frete e não paga para receber aí na sua casa um especialista que vai te dar dicas para que você tenha um sono reparador. O melhor de tudo isso é que eu falo tantos tratamentos, falo de massagem, você deve pensar, meu Deus, mas esse colchão é caro? Não, porque ele sai direto da fábrica aí para sua casa. Não tem intermediário nem atravessador. Você vai adquirir um colchão tecnológico, mas vai pagar preço de colchão comum. Para você que é aposentado e recebe até um salário mínimo, é a sua chance de adquirir o que já era barato ainda mais barato. E digo mais, para as 100 primeiras pessoas que ligarem agora, terão uma condição especial no pagamento. Se você adquirir o colchão de casal, além de tudo isso que eu já falei, você vai ganhar 2 travesseiros tecnológicos. É o combo para dormir bem e acordar melhor ainda. Sonoquality, o colchão da saúde. E agora é hora de falar de esporte. O Neymar foi assunto em todos os noticiários neste fim de semana por se envolver em mais uma polêmica. A Marina Protasiewicz conta pra gente o que aconteceu dessa vez. Boa noite, Marina. Boa noite, Thaís. Boa noite a todos. O atacante mais uma vez ganhou repercussão na mídia, só que agora por jogar bola. Na goleada do Paris Saint-Germain em cima do Montpellier, o atacante driblou e deixou o zagueiro na saudade. Mas o árbitro Jérôme Brissard, após o jogador tentar mais uma carretilha no zagueiro Soquet, considerou que o Neymar se excedeu nos dribles e teria humilhado o adversário. Neymar tentou argumentar, mas foi amarelado. O atacante brasileiro saiu nervoso para o intervalo, dizendo que só jogou bola e não falou nada. O árbitro pediu para que ele tivesse calma. O capitão do PSG, Kimpembe, também tentou argumentar e disse que a atitude do árbitro foi reprovável. Depois do ocorrido, Neymar publicou uma foto em suas redes sociais com a legenda "Eu só jogo futebol", como uma resposta ao que muitos chamaram de perseguição ao jogador. E hoje a seleção brasileira sub-23 vai jogar pelo pré-olímpico. O quadrangular final do torneio vai decidir quem serão as 2 seleções que vão para as Olimpíadas de Tóquio neste ano. A equipe brasileira chegou em Bucaramanga, cidade onde vai acontecer a partida contra a Colômbia no sábado. Os jogadores fizeram treinamentos durante o fim de semana e o técnico André Jardine não revelou mais uma vez a sua estratégia. Mas o camisa 10 Pedrinho, que estava fora do time por dores musculares, pode pintar como novidade. Classificada com antecedência e com uma campanha de 100% de aproveitamento na fase de grupos, a seleção brasileira vai encarar a Colômbia, Uruguai e depois a Argentina. Brasil e Colômbia entram em campo hoje à noite, às 10h30, pelo horário de Brasília, no estádio Afonso Lopes. E amanhã nós traremos os gols e também as informações desta partida. E agora nós vamos falar dos campeonatos estaduais. No Paranaense, teve salto alto do Atlético no clássico com o Paraná Clube, com a partida terminando empatada. E um jogo de 5 gols com a vitória do Coritiba sobre o Londrina. No estádio do Café, o Tubarão recebeu o Coritiba. Aos 25 minutos, Júnior Pirambu desviou e marcou para o Londrina. Depois, Rui contou com desvio e empatou 1-1. Aos 39, mais uma vez, Júnior Pirambu apareceu e de primeira colocou o Tubarão na frente.
Nos acréscimos da primeira etapa, Rui, de novo, mas agora de falta, mandou no ângulo e empatou a partida, 2-2. Só que na segunda etapa, pênalti para o Coxa e Sassá mandou pro gol. Fim de jogo, Londrina 2, Coritiba 3. Fechando a rodada do Paranaense, o clássico entre Atlético e Paraná foi na Arena da Baixada. Furacão abriu o placar aos 2 minutos com Lucas Alter. Mas de salto alto, o rubro-negro deu espaço e Marcelo apareceu aos 45 do segundo tempo para empatar. Fim de jogo, Atlético Paranaense 1, Paraná Clube também 1. Pelo Campeonato Carioca, o Fluminense sofreu a primeira derrota do ano. Boa Vista foi melhor que a equipe de Odair Hellmann e superou o Flu com uma vitória simples. Já no clássico do Carioca, o Botafogo eliminou o Vasco da Taça Guanabara, uma vitória por 1-0. No Maracanã, o Flu defendia sua invencibilidade. Mas aos 13 minutos da segunda etapa, Caio Dantas apareceu para completar a troca de passes e de primeira marcou para o Boa Vista. Fim de jogo, Fluminense 0, Boa Vista 1. No clássico carioca, muitas bolas na trave, mas o gol veio mesmo no apagar das luzes. Igor Cássio bateu, o goleiro defendeu, mas no rebote o atacante mandou de peito. E hoje ainda tem a continuação da rodada com Resende e Flamengo no Maracanã. A partida vai marcar a estreia do elenco principal do Mengão no Campeonato Carioca e começa às 8 horas da noite. Pelo Campeonato Mineiro, o Galo perdeu a liderança depois do empate com a Tombense por 1-1. Veja como foi. Na primeira etapa, o zagueiro Matheus Lopes, na cobrança de falta, abriu de cabeça, 1-0 para a Tombense. No segundo tempo, o Marquinhos fez essa boa jogada e mandou no ângulo. Tudo igual no Independência. Atlético Mineiro 1, Tombense também 1. Pelo Campeonato Gaúcho, o Internacional jogou com o Ipiranga, partida que acabou no 0-0 no estádio Colosso da Lagoa no sábado. Já o Grêmio joga hoje à noite na Arena contra o Esportivo. A partida vai começar daqui a pouquinho, às 8 horas da noite. E apesar da sequência ruim nos últimos 2 jogos, o Corinthians não deu desculpa e fez o dever de casa. No clássico contra o Santos, o Timão fez 2 e derrubou o Peixe na Arena. Já o Palmeiras sofreu contra o Bragantino e amargou uma derrota por 2-1. Arena Corinthians, Everaldo bateu cruzado e abriu o placar para o Timão. No segundo tempo, também com 1 minuto, Janderson recebeu o lançamento e cara a cara com o goleiro fez o segundo do Corinthians. Final, Timão 2, Santos 0. Já no estádio Nabi Abichedid, o Bragantino recebeu o Palmeiras. Aos 33, William, de canhota, fez para o RB Bragantino. Na segunda etapa, Edmar foi atropelado pela zaga. E na cobrança de pênalti, Ítalo fez o segundo dos donos da casa. E hoje à noite ainda tem a partida finalizando a rodada do Paulista. A gente traz todas as informações, Tatá. Uma ótima segunda-feira para você e até amanhã. Tá certo, Marina. Obrigada por hoje. Um excelente início de semana para todos nós. Para você de casa também, obrigado pela companhia. A gente se vê amanhã. Uma boa noite.